Minha galerinha, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Espero que sim. Espero que com muita saudade de nossas aulas, dos nossos encontros, de encontrar os colegas, mas logo, logo isso vai passar, a gente vai voltar a ter as nossas aulas presenciais, beleza? Vamos dar início hoje, pessoal, ao conteúdo de história, do nosso livro 2 de História, em que ele se inicia com as chamadas civilizações clássicas. As civilizações clássicas formadas por Grécia Antiga e por Roma Antiga, beleza? Como vocês estão vendo na nossa telinha, hoje a gente vai iniciar com os nossos estudos da Grécia Antiga. Para a gente iniciar, vamos ver a localização da Grécia. Ela se localiza no extremo sul da Península Balcânica, entre o mar Egeu, o Mediterrâneo e o Jônico. Observe o mapinha aí embaixo. Vocês estão vendo que a região da Grécia é uma região formada por muitas ilhas, uma região de um relevo acidentado, uma região banhada por mares. Portanto, a gente vai ver que isso vai influenciar muito a forma da Grécia em suas atividades econômicas, em suas atividades políticas e de organização administrativa. Beleza? Por ser toda ela formada por essas ilhas, deixa eu pegar só meu lapisinho para mostrar para vocês aqui uma coisa. A gente vai ver que o território vai ser dividido em Grécia continental, beleza? Grécia insular, aqui na ilha de Creta, e a Grécia asiática, essa porçãozinha aqui, tá bom, pessoal? Observe que mesmo eles se localizando, ou seja, os povos gregos se localizando em regiões que são separadas por mares e por terem culturas diferentes, regimes políticos diferentes, todos eles vão se autodeclarar helênicos, vão se autodeclarar gregos, né? Mesmo vivendo de forma tão descentralizada assim, eles vão comungar, eles vão defender ter essa origem comum, ou seja, essa origem grega, essa origem helênica. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ver que a Grécia se localiza na Península Balcânica, entre o Mar Egeu, Mediterrâneo e Jônico, e a gente vai ver que essa região da Grécia foi organizada, foi dividida, foi povoada na Grécia continental, na Grécia insular e na Grécia asiática. Beleza, pessoal? Vamos continuar então aqui. Um momentinho só. Vamos continuar. No aspecto econômico, a gente vai ver que a Grécia ela vai ter como atividade primeira o comércio marítimo, é óbvio, pela localização geográfica a gente viu que era muito favorável às atividades do comércio marítimo, estão às margens do Mediterrâneo, importantíssimo, mas também vão se dedicar à agricultura, o artesanato e à guerra. Procar, a guerra também é considerada uma atividade econômica? É sim, porque quando eles guerreavam, os povos que eram vencidos entregavam, né, aos vencedores as suas riquezas. E os povos também dominados serviriam como escravos, que iriam trabalhar, iriam produzir riquezas, beleza? Galera, os fundadores da Grécia. Os gregos são descendentes da fusão, da mistura de diversos povos que vão se sedentarizar na região que a gente estudou. Esses povos são os jônios, os aqueus, os eólios e os dórios. Esses últimos aqui, os dórios, vão ser povos guerreiros. Vão ser povos guerreiros e vão se dedicar muito à arte da guerra ali. Eles vão ser, pessoal, quem vai dar origem ao chamado espartanos, né? Que vão ser os nossos povos guerreiros da Grécia Antiga, beleza? Então, só para a gente fixar, os primeiros gregos, é resultado da fusão de diversos povos que se sedentarizaram ali. Por isso que eles vão ter, assim, cultura bem distintas também. Os jônios, os aqueus, os eólios e os dórios. Para a gente poder compreender a história da Grécia Antiga,
a gente precisa estudar esses 5 períodos aí. O primeiro é o período pré-homérico, pessoal, que é marcado pelo momento em que não havia ainda a presença de Homero, o poeta grego, beleza? Esse período vai do século X ao século XII a.C., e a característica que marca esse período vai ser o quê? A sedentarização dos primeiros povos, a formação dos gêneros, que é os primeiros grupos populacionais, e vai ser um período marcado por muitos conflitos, por muitas disputas, beleza? Tem um período homérico, que a gente vai estudar logo aqui um pouco mais à frente, que vai do século XII ao século VIII a.C., o período arcaico do século VIII ao século VI a.C., o período clássico do século V ao século IV a.C., e o período helenístico, que é o último período do século IV ao século I a.C. Ô, Carla, quer dizer que a Grécia Antiga foi marcada pela não presença de Jesus Cristo? Sim, pessoal, Jesus Cristo vai nascer durante o período romano, da história romana, beleza? Muito bem. Vamos ver aqui, pessoal. Ó, apesar da gente ter aqui o chamado período arcaico, pessoal, a gente vai fazer uma correçãozinha aqui rápida. Esse período aqui não é o período arcaico, houve um erro de digitação, tá? Esse período aqui a gente vai chamar de período homérico, certo? Mérico. Eita, que loucura. Vocês entenderam, tá? É o período pré-homérico. Beleza? O que é que marca o período pré-homérico? Como eu falei para vocês, o povoamento do território grego pelos povos aqueus, a fundação dos primeiros grupos humanos. Nesta época já existia a civilização cretense, significa dizer que quando os aqueus chegaram na Grécia continental, lá na ilha de Creta, naquela região peninsular ali embaixo, já havia povos vivendo ali, beleza? A civilização cretense já existia. Por volta do ano 1700 a.C., vai ocorrer a chegada dos jônios e dos eólios, que vão acabar migrando para o território dos aqueus de forma pacífica, ou seja, os jônicos e os eólios vão chegar e vão passar a habitar a região onde já viviam os aqueus, mas de forma pacífica, beleza? E aí, contudo, vão começar os conflitos, porque os cretenses vão invadir a região dos aqueus, aquela galera que vai viver ali na região da ilha de Creta, lá embaixo, vai invadir o território dos aqueus, onde já viviam os jônicos e os eólios. Logo após os aqueus revidarem, né, os aqueus vão revidar a esse ataque dos povos cretenses e vão invadir a região de Creta, se estabelecendo também na região subalcânica. Observe, como eu falei antes, que o período pré-homérico é um período marcado por quê? Por conflitos, tá certo, pessoal? Por disputas, tá bom? Muito bem. Nesse período também, ou seja, o período pré-homérico, por volta do ano 1150 a.C., os aqueus que viviam lá na região da Grécia continental, vão conquistar a chamada também cidade de Troia. A partir do século XII, o território grego passou a ser ocupado pelos dórios. Quem eram os dórios? Dórios eram povos de origem guerreiras, vindo da onde? Da região da Macedônia. Então, com a chegada dos dórios, a gente tem aí, então, a história da chegada e da sedentarização dos primeiros povos gregos, beleza? A partir de 1950 a.C., os dórios vão dominar, por eles serem guerreiros, todas as cidades da região do Peloponeso e da ilha de Creta. Toda essa região aqui, ó, deixa eu voltar para mostrar para vocês. Ó, toda essa região aqui, rapidinho. Toda essa região aqui, ó, vai ser também dominada pelos povos dórios, pelos povos vindos da Macedônia, beleza? E eles vão, então, desenvolver a chamada sociedade espartana. Tudo isso vai ocorrer durante o período pré-homérico. Aí a gente vai ver que com essa invasão dória, pessoal,
na ilha de Creta, vários povos, temendo os dórios, vão fugir, buscar viver em outras regiões com menos conflitos. A esse fato da fuga de moradores da ilha de Creta, temendo os dórios, vai ficar conhecida como a de primeira diáspora grega, certo? A primeira diáspora grega, primeira diáspora grega. É muito importante. É um fato histórico ocorrido no período pré-homérico que marca a saída de gregos da ilha de Creta, temendo os dórios, devido às invasões de dórias. É a primeira diáspora grega, porque a gente vai ver a segunda. A segunda diáspora grega já vai ocorrer no período homérico. Falando nele, ou ele aqui, ó. Quais são as características do período homérico, né? A análise do período homérico só pode ser feita a partir das obras do poeta Homero, a Ilíada e a Odisseia. Olha uma sugestão boa de leitura para vocês aí que estão de quarentena, né? Leiam as obras da Ilíada e da Odisseia para vocês entenderem melhor a história da Grécia, né? Como era o cotidiano dos gregos. A Ilíada vai contar a história da Guerra de Troia, beleza? Vocês já ouviram falar do cavalo de Troia? Vocês já ouviram falar, né? De Aquiles. Então, vai lá, leia essa história aí, leia esse livro lá, baixa em PDF, que é muito boa. E a Odisseia também marca as viagens de Ulisses, né? As aventuras de Ulisses, né? Vamos lá. Muito bem. Então, o período pré-homérico é marcado pela presença de Homero, poeta, dizem, né, que é cego grego, que vai narrar o cotidiano dos gregos a partir dessas duas literaturas aí. É durante o período homérico que a gente vai ver a formação dos gêneros, que são grupos numerosos de descendentes de um ancestral em comum. Ou seja, vai ser formado os gêneros, que eram comunidades em que eles acreditavam ser descendentes de um único ancestral, de um ancestral em comum a eles. O líder de cada gênero era chamado de pater, né? Então, o líder de cada comunidade de gênero era chamado de pater. Esse pater acumulava a função política, religiosa, administrativa e jurídica, beleza? No início dos gêneros, quando o gênero se organizou, tudo que era produzido em um gênero era de uso coletivo, né? Todo mundo usufruía. Mas, a partir de um certo período, os recursos não vão mais ser distribuídos igualmente para todos. Isso vai gerar uma desigualdade nos gêneros, beleza? Então, a partir de um período, né, os recursos não são bem distribuídos, gerando uma desigualdade entre as comunidades de gêneros. Os gêneros, ou seja, as comunidades menos favorecidas, vão buscar recursos em outras áreas, vão buscar viver em outras áreas. Este momento, vou pegar minha canetinha de novo para vocês verem, este momento vai ficar conhecido como, a segunda diáspora grega, Então, a primeira diáspora grega ocorreu no período pré-homérico, devido à invasão dos dórios à região da ilha de Creta. A galera vai sair, diáspora significa dispersão. Os gregos vão sair buscando uma vida melhor em outros locais, que não tivessem guerras, conflitos. E já a segunda diáspora grega vai ocorrer no período homérico, vai ser um momento em que comunidades de gêneros se sentindo desprestigiadas, porque não mais recebiam o que era produzido de forma igualitária, eles vão embora. Eles vão buscar uma vida melhor em outro local. Tá certo, pessoal? E isso vai dar receber o nome de segunda diáspora grega. E aí a gente está vendo os gêneros como funcionavam, né? Eram comunidades autossuficientes, viviam basicamente ali da agricultura. Bom, ainda o período, aí a gente vai ver aqui, pessoal, o período arcaico. Então, nós já vimos o período pré-homérico, período marcado pela chegada dos povos gregos, os jônios, os eólios, os aqueus, os dórios, a região da Grécia, a região da Península Grega. A gente viu que o período pré-homérico vai ser marcado por disputas e conflitos, beleza? Nós vimos que o período
Homérico é o período que, para a gente entender, a gente precisa compreender a história da Ilíada e a Odisseia, que foi a narração, a narrativa do cotidiano grego, das crenças gregas a partir do poeta de Homero, beleza? A gente vai ver que durante o período pré-homérico irá acontecer a segunda diáspora grega. Por quê? Porque a gente vai ver que vai ter a formação dos genos, que vão ser comunidades, em que tudo que era produzido nessa comunidade era dividida, deveria, né, ser dividida de forma igualitária para todos. Os genos eram liderados pelo pater, só que no decorrer dos tempos, alguns genos passaram a se sentir prejudicados com essa divisão e vão embora da Grécia, dando origem à segunda a diáspora grega. Agora a gente vai ver o período arcaico, né? Vamos ver o que é que marca o período arcaico. O período arcaico, amados irmãos, é marcado pela desintegração dos genos. O que é a desintegração? É o período marcado pelo fim dessa organização de genos. O poder que era do pater passa para os chamados eupátridas. Quem são esses eupátridas? Parentes mais próximos do antigo pater. Significa dizer que o eupátrida ou os eupátridas vai ser a elite agora da sociedade grega. Com isso vai surgir a aristocracia grega. O que significa aristocracia, pessoal? Poder centralizado nas mãos de poucos, né? Riqueza centralizada na mão de poucos. Tá certo? Bom, no período arcaico, a gente vai ver os eupátridas, a elite, organizando a política grega. O primeiro órgão a ser organizado vão ser as frátrias. O que são as frátrias? União dos eupátridas em busca de defesa mútua. Vocês viram que a gente vai ver que os eupátridas vão se juntar, vão organizar as fátrias, que era um órgão, uma instituição na qual iria trabalhar para organizar a defesa do povo grego, uma defesa mútua. Por sua vez, as frátrias vão dar origem às tribos, que é a união de várias frátrias, certo? Então, essas tribos, para poder se organizar melhor, eles vão consolidar o seu poder militar construindo as acrópolis. As acrópolis, como vocês estão vendo nessa imagem bonita, eram construções que ficavam em locais altos das cidades, que eles vão chamar de polis, em que lá eles se reuniam para discutir os assuntos da Grécia, principalmente as questões militares e administrativas. As acrópolis vão dar origem às sedes do poder político da Grécia Antiga. E por ser um local muito seguro, ao redor das acrópolis vão surgir as comunidades chamadas de polis, que nada mais são do que cidades independentes, beleza? Muito bem. No período arcaico vão surgir várias polis, vão surgir várias cidades independentes, praticamente cada uma daquelas ilhas ali vai dar origem a uma polis. Como não tem, como a gente não tem como estudar todas as polis, nós vamos estudar duas que que vão se caracterizar por particularidades e vão representar a maioria das polis. Nós vamos estudar Atenas e nós vamos estudar a Esparta, beleza? Vamos lá. A Atenas. Pessoal, em Atenas, no início da polis ateniense, o regime de governo era a monarquia, certo? Então, na polis, Atenas, os reis vão ser subordinados a um conselho de nobres. Significa dizer que eram reis que governavam, mas esses reis não eram absolutistas, não tinham poder absoluto. Eles precisavam prestar conta aos nobres, beleza? Posteriormente, a monarquia foi substituída pelo poder oligárquico, ou seja, quem iria governar seriam aquelas famílias mais poderosas. Depois disso, a gente vai ver um período de tirania, tá certo? Em que o poder vai ser centralizado na mão de uma única pessoa e que ela não vai submeter a sua autoridade aos nobres. Isso não vai dar muito certo. Por isso é que a Grécia vai dar origem a um sistema de governo inédito,
que é a democracia, demoscrato, né? Demos significa povo, crático, governo, ou seja, governo do povo. Tem início ao regime democrático. E nesse regime democrático, a gente vai ter Clístenes. Clístenes vai ser um grande reformador grego, em que em uma das reformas que ele vai fazer nessa política grega, ele vai garantir direitos políticos a cidadãos. Pela primeira vez, a gente vai ouvir a palavra cidadão. Só que a cidadania na Grécia só representava 10% da população. Porque para você ser um cidadão grego, ateniense, você deveria ser homem, filhos de pais atenienses, não podia ser estrangeiros, beleza? E só a eles era garantido o direito à cidadania. Ou seja, representava apenas 10% da população de Atenas. Então, em Atenas, só 10% da população era considerada cidadã e, portanto, participava da vida política de Atenas. Muito bem, foi na reforma de Clístenes também que a gente vai ver a redivisão do território de Atenas em unidades chamadas de demos. A gente vai ver também o surgimento da Bulé, que era um conselho de 500 membros, e a Bulé, pessoal, era um órgão que elaborava as leis em Atenas. Essas leis precisavam ser aprovadas. Então foi criada a Eclésia, que era a Assembleia Popular, uma reunião popular, claro que só podia participar quem era considerado cidadão, que tinha a função de aprovar ou não aprovar as leis elaboradas pela Bulé, beleza? E também foi criada a Elias. O que era a Elias? Um tribunal de justiça, que iria garantir a justiça em Atenas. Então, como é que Atenas estava organizada politicamente, juridicamente dizendo? Tínhamos a Bulé, que era o conselho de 500 pessoas. Esse conselho elaborava as leis. Essas leis seguiam para a Eclésia, que era uma assembleia popular, que iria aprovar ou não as leis. E na questão jurídica, na questão da justiça, tinha a Elias, que era encarregada de fazer justiça em Atenas, beleza? Como é que era então a sociedade ateniense? A sociedade ateniense nessa época era formada por mais ou menos cerca de 400 mil habitantes, em que desses 400 mil, amores, só 40 mil eram considerados cidadãos. Deixa eu pegar minha canetinha aqui de novo para mostrar a vocês, tá vendo? Ó, só essa galera aqui era considerada cidadã, tá certo? 100 mil eram os metecos, eram estrangeiros, ou seja, um número bom de pessoas que viviam em Atenas eram estrangeiras, eram considerados metecos. Eles eram livres, mas eles não tinham direitos políticos, eles não eram considerados cidadãos. 200 mil eram considerados escravos, beleza? Essa galera aqui, ó, era considerada escrava, ó, tá certo? E 60 mil eram mulheres e crianças, esses aqui. Olha a mulher com o pezinho, ó, tentando passar para o lado da cidadania grega, que não vai acontecer, né, gente? Então, se a gente for pensar, as mulheres não eram consideradas cidadãs na sociedade grega. E observe que o número delas era bem superior ao número de homens, ou seja, dos que eram considerados cidadãos. Beleza, pessoal? Essa é a sociedade excludente de Atenas, aonde a democracia surgiu, né? Olha só a incoerência. Vamos ver agora Esparta, a polis espartana. Bom, pessoal, Esparta foi fundada pelos dórios, aqueles povos guerreiros que a gente estudou de origem macedônica. Era um governo oligárquico formado por uma diarquia. O que é uma diarquia? Um governo formado por 2 reis, ao invés de um, a gente tem 2 reis. A organização política de Esparta. Como é que Esparta organizou a sua sociedade? Tinha a Gerúsia, que era um conselho que elaboravam as leis. Lembra que em Atenas era a Ápela, aqui a gente tem a Gerúsia, ou perdão, era a Bulé, né? Lá em Atenas, a Bulé organizava as leis, aqui em Esparta é a Gerúsia que organiza as leis. A Ápela aprova ou não aprova as decisões da Jerusa, e o eforado significa que é um órgão que fiscalizava e julgava os processos civis.
tá certo? Então, só voltando aqui para vocês entenderem, ó. Em Atenas, a Bulé elaborava as leis, a Eclésia aprovava ou não as leis e a Elias se encarregava da justiça em Atenas. Já em Esparta, a Jerúsia vai organizar as leis, a Apela, ao Ápela, vai aprovar ou não as leis e o Eforado é que vai ficar encarregado da justiça em Esparta. Vamos ver a sociedade? A sociedade espartana na pirâmide, vocês estão vendo que era em cima, no topo, a gente tem os esparciatas, que eram os únicos considerados cidadãos, que eram homens livres, à disposição do exército, eles eram a elite militar de Esparta, os periecos, que eram homens livres também, comerciantes e artesãos, e os hilotas, que eram homens presos a terras. A terra era sustentada pelos esparciatas, levavam uma vida de quase escravidão. Sofriam muito os hilotas aqui. Pessoal, observe que a gente não vai ter os metecos aqui, ou seja, estrangeiros. Os espartanos eram altamente xenofóbicos. Eles não aceitavam estrangeiros vivendo em seu território, beleza? A mulher em Esparta, ela tinha uma participação, ela era considerada cidadã e a mulher da elite espartana, ela recebia a mesma educação que o homem espartano. Ou seja, tanto a mulher quanto o homem espartano, do 0 ano, né, do 1 ano até os 7 anos, ficavam aos cuidados da família. A partir dos 7 anos, eles eram entregues ao Estado espartano. E eles iam para a escola militar. Dos 7 anos aos 14 anos, passavam por um treinamento de resistência, de sobrevivência, eles eram expostos a situações extremas, de muito frio, de escassez de alimento, de perigo, para que ele desenvolvesse essas habilidades de sobrevivência. Dos 14 aos 20 anos, eles começavam a receber o treinamento militar, e dos 20 anos aos 60 anos, eles eram do exército. Tá certo? Então, na educação ateniense, a gente vai ver que a educação ateniense era voltada, pessoal, para o intelecto, para a formação integral. Só os homens tinham direito a essa educação, eles eram ensinados por uma espécie de professor chamado de pedagogo, que eram escravos, e esses pedagogos ensinavam a esses homens atenienses a educação, a habilidade da retórica, a matemática, a astrologia, perdão, e aí eles eram ensinados para liderar Atenas futuramente. Já as mulheres, quem ministrava a educação para as meninas atenienses eram as próprias mães, beleza? Então, a gente tem uma diferença aí da mulher, o papel da mulher em Atenas e o papel da mulher em Esparta. Fique ligado, porque eu estarei cobrando isso na atividade. Período clássico foi marcado pela consolidação da democracia ateniense, por guerras e por várias realizações culturais. Bora ver? Pessoal, durante o período clássico, a gente vai ver as chamadas guerras médicas. As guerras não leva o nome de médica, porque não é uma guerra, pessoal, entre os médicos, não, né? Guerras médicas porque era o nome que os gregos davam aos persas. Os gregos chamavam os persas de medos. Essas guerras médicas vai ser as guerras entre gregos e persas entre os anos de 490 e 448 a.C., beleza? Durante o período clássico, a gente vai ver a formação da Confederação de Delos e a Confederação do Peloponeso. A Confederação de Delos, pessoal, vai ser uma aliança entre as polis da região ártica, em que vai escolher Atenas para a sede dessa confederação. Só que a Esparta não vai ser convidada para fazer parte dessa confederação. Ela vai ficar muito chateada, galera, muito chateada. Por quê? Além dela ficar chateada porque ela não foi chamada, você sabe que os peloponesos, que os espartanos são guerreiros, né? Beleza, resolve tudo na base do conflito, mas vamos lá. Além deles ficarem chateados porque eles não foram convidados para fazer parte da Confederação de Delos, eles, pessoal, vão ver a Atenas se consolidar, ganhar muita importância política durante esse período, beleza? E aí, então, eles vão ter uma ideia, eles vão criar a própria confederação deles, que é a Confederação do Peloponeso, em que Esparta, né, claro, vai ser a sede da Confederação do Peloponeso. Muito bem. O
que é que vai acontecer, pessoal? Atenas vai se envolver em um conflito com a polis de Corinto. Corinto era aliada de Esparta. Esparta vai tomar as dores de Corinto e vai declarar guerra contra Atenas. E aí a gente vai ver então a chamada Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas, entre a Confederação do Peloponeso versus a Confederação de Delos. Gente, nessa guerra que vai durar 30 anos, Esparta acaba vencendo e assume a liderança, contudo, a Grécia vai estar arruinada. Quem está lá num camarote assistindo tudo isso? Os persas, né? Quem vai estar também vendo tudo isso? Os macedônicos. E eles vão se aproveitar da fragilidade dos gregos e vão, então, invadir a Grécia. E aí a gente vai ter o último período, chamado período helenístico, o período da decadência grega. Com o enfraquecimento da Grécia, né, por conta da Guerra do Peloponeso, o rei da Macedônia, Filipe II, vai conquistar todo o território grego. Olha aí. Felipe II vai morrer e quem vai assumir agora essa conquista vai ser quem? Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, filho do rei Filipe II da Macedônia. E ele vai conquistar, pessoal, todo o território grego, vai ampliar o seu domínio e a gente vai ter aí uma fusão da cultura grega ocidental com a cultura oriental, a cultura macedônica. E aí a gente vai ver então surgir o nome que dá essa fusão da cultura grega ocidental e oriental é chamado de helenismo. Por isso que esse período é chamado de período helênico. Então, após a morte do rei Alexandre, o império dele, ele morre muito novo, pessoal. Ele morre, se eu não me engano, por volta dos 30 e 32 anos. O império que Alexandre conquistou vai ser dividido entre seus generais. Contudo, pessoal, esse império vai ser fragmentado. Por ele ser fragmentado, vai facilitar a invasão romana. E os romanos vão acabar posteriormente incorporando a Grécia aos seus domínios, beleza? E a Grécia passa a ser província romana. Quando nós estudarmos o Império Romano, vocês vão entender melhor isso. Viu, meus amadinhos? Beleza, para a gente finalizar, a religião, em aspectos gerais da Grécia, vai se fundamentar no politeísmo. Eles vão criar aí os chamados deuses, as divindades gregas, que vão explicar todos os fenômenos, né, humanos a partir dessa crença politeísta. Os gregos vão acreditar que seus deuses viviam em uma cidade, como vocês estão vendo na imagem, o Monte Olimpo. Para os gregos, a única coisa que diferenciava os deuses dos humanos era a questão da imortalidade, né? Mas os gregos atribuíam sentimentos humanos aos seus deuses. Beleza, gente? Pessoal, alguns dados que eu acho interessante para vocês entenderem a Grécia na atualidade, né? Hoje. A Grécia, segundo o último censo, né, últimas pesquisas, tem uma área de 957 quilômetros quadrados, eita, 131.957 quilômetros quadrados, capital, Atenas, tá vendo? Hoje é a atualidade, viu, galera? População estimada em 12,5 milhões de habitantes, a estimativa de 2020. A moeda é o euro, né? A Grécia faz parte da zona do euro. Nome oficial, República Helênica, olha. Nacionalidade grega, data nacional, comemoração nacional, 25 de março, a independência deles. Ou seja, foi na semana passada, né? Eles comemoraram, mas todo mundo não teve essa comemoração nas ruas por conta do coronavírus. Governo república parlamentarista, ou seja, o governo é de um primeiro-ministro. O primeiro-ministro atual é esse cara aí com nome estranho, beleza? A divisão administrativa, são 7 administrações divididas em 13 regiões, essa é a bandeira da Grécia. Meus amados, amo demais vocês. Encerro aqui a minha videoaula, ficou longa, como eu disse, mas necessária. O que é que eu sugiro para vocês? Que revejam esse slide de forma fragmentada, aos pouquinhos, tá certo? Também se atentem às atividades que eu tô pedindo para vocês. Vai ter lá, acho que atividade em dupla, mas cada um vai fazer na sua casa, vão trocar informações pelo WhatsApp.
Dúvidas, estarei no meu privado durante hoje à tarde para responder as questões para vocês. Amo vocês, bons estudos e até mais, beleza? Até mais assim, ou a nossa próxima videoaula, ou se tudo isso acabar logo, para a gente se encontrar presencialmente. Beijão, fico com Deus, bons estudos.